Vamos então ao nosso questionário agora. Olha, questionário da lição 7, honrarás pai e mãe. Lições bíblicas, primeiro trimestre de 2015, CPAD para adultos. O tema, os 10 mandamentos, valores imutáveis para uma sociedade em constante mudança. Os comentários aí do pastor Ezequiel Soares. Lembrando aí que aqui nos vídeos nós trazemos as respostas verdadeiras somente e já as frases completas. Lá no nosso site ou em outros sites aí você encontra o nosso questionário com respostas verdadeiras e falsas. E encontra também as frases para serem completadas. Aqui está tudo resolvido já para você. Textual então, para completar aí. Vós filhos, obedecei tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Verdade prática, para completar também, pergunta número 2. Honrar pai e mãe vai além da simples obediência. Implica amar e respeitar de forma elevada, demonstrando espírito de consideração. Parte 1, o quinto mandamento. Pergunta número 3. Quem são os pais biológicos? Qual a função dos mesmos e a quem representam? Então, o propósito divino aqui é a sustentabilidade da estrutura familiar e a santificação da ordem social. Os pais são representantes de Deus na família. Honrá-los e temê-los significa fazer o mesmo em relação a Deus. São eles que geram os filhos e são responsáveis pelo bem-estar deles, pelo seu sustento, alimentação, vestes, saúde e educação. Não existe na vida alguém mais importante para o filho que o pai e a mãe, pois eles são seus heróis. Esse relacionamento é semelhante ao de Javé ou Yavé com o seu povo Israel. Pergunta número 4. Qual a importância dos pais espirituais? Complete. A expressão o teu pai e a tua mãe se aplica também aos pais espirituais que devem ser honrados e respeitados pelos filhos na fé. Isso é visto na lei e também na graça. A figura do governante também se assemelha dos pais. Veja como Débora se considera mãe de Israel. Assim o mandamento abrange as autoridades espirituais e civis que devemos respeitar. Pergunta número 5. Quem são os pais intelectuais e como devem ser honrados? O respeito e a honra se deve também a quem se destaca pelo conhecimento em qualquer área. Isso é visto no faraó que constituiu José como primeiro-ministro do Egito. Isso deve servir como exemplo nas igrejas atuais. Muitos cristãos hoje precisam aprender a lição desse faraó. Em qualquer lugar em que chegarmos, iremos sempre encontrar alguém melhor do que nós em alguma área e devemos ter humildade suficiente para reconhecer essa autoridade. Parte 2, obediência. Pergunta número 6. O que significa o verbo honrar? Então, honrar pai e mãe é mandamento divino e não sugestão humana. O verbo honrar, kaved, é um imperativo intensivo hebraico, do qual vem o substantivo kavod, honra, glória. A raiz desse verbo aparece em todas as línguas semíticas, com exceção do aramaico, e o significado é de ser pesado, sentido figurado, cuja ideia é de ser importante. É usado no Antigo Testamento com vários significados. Um deles diz respeito ao temor, ao reconhecimento, responsabilidade e autoridade. Em nosso contexto, refere-se a alguém merecedor de respeito, atenção e obediência. Pergunta número 7. Honrar pai e mãe é mandamento para qual faixa etária? A ordem divina é para os adultos, não se restringe à infância e adolescência. Não importa o estado civil ou o status social, todos devem respeitar e reverenciar de coração os pais. Em nenhum lugar na Bíblia ensina que essa ordem seja somente para crianças e adolescentes. Quando o moço e a moça chegam à maioridade, ou mesmo se casam, seus pais continuarão sendo seus genitores e os filhos devem honrá-los e respeitá-los. Pergunta número 8. À luz da exegese, qual a idade responsabilizada por Deus caso não honre seus pais? Complete. O termo grego usado em Efésios para filhos é tekna, plural de teknon, que indica descendente imediato sem especificar sexo ou idade. Aparece 5 vezes nesta epístola. Filhos da ira, filhos amados, filhos da luz. Somente 6,4 aí sugere criança ou adolescente. Em 6,1 parece ambíguo. Seria precipitação aplicar esse ensino apenas às crianças e adolescentes. O verbo obedecer está na voz ativa, mostrando que se trata de pessoas moralmente livres para assumir uma responsabilidade diante de Deus. Parte 3, sustento. Pergunta número 9. Como deve ser o cuidado dos filhos com os pais quanto ao sustento? O sentido de deixar pai e mãe quando se casa é a construção de um novo lar e não o abandono dos pais. Deus é justo e retribuirá tudo que o filho fizer com o pai e com a mãe. Quem age dessa forma está semeando para o seu próprio futuro, pois colherá isso na velhice. Há inúmeros exemplos no Antigo Testamento da responsabilidade do filho em cuidar do sustento dos pais. O Senhor Jesus citou e viveu esse mandamento. Pergunta número 10. O que é a oferta Corban?
O termo korban, é aramaico e significa literalmente sacrifício, mas o contexto aqui é algo muito triste. Trata-se de um artifício para fugir legalmente do compromisso de sustentar pai e mãe na velhice. O filho podia ser absolvido dessa responsabilidade se fizesse uma promessa de doação em dinheiro destinado ao templo. Era uma desculpa para não ajudar os pais, pois se consagrava a Deus tudo o que possuía. Assim ele dizia aos pais que não podia oferecer ajuda nem fazer nada por eles, porque tudo já estava comprometido diante de Deus. Pergunta número 11. Qual o ensino de Jesus a respeito da oferta ou da doação de dinheiro ao templo? Deus não exige esse tipo de oferta de ninguém em sua palavra. Por isso o Senhor Jesus foi contundente com as autoridades religiosas de Israel. Essa doutrina dos fariseus era uma afronta a Deus e a sua palavra. Eles violavam a lei sob um manto de santidade, exigindo uma religiosidade externa e falsa. Ninguém precisa sacrificar a família pela causa do Evangelho. Quem cuida do pai e da mãe já está fazendo a obra de Deus. O cuidado da família deve ser prioritário, só depois que vem a igreja. Esse é o pensamento cristão que muitas vezes, infelizmente, é invertido entre nós. Parte número 4, entre a lei e a graça. Pergunta número 12. Como é ensinado pela Bíblia sobre a autoridade dos pais? Honrar e respeitar pai e mãe é um ensinamento que ocupa um lugar de elevada consideração na Bíblia. Desobedecer aos pais é desobedecer a Deus, pois estão investidos de autoridade divina sobre a vida dos filhos e receberam de Deus a responsabilidade pelo bem-estar deles. A observação porque isso é justo ou porque isso é correto, como diz nessa outra tradução, significa tratar-se de uma lei natural que existe desde o princípio do mundo. Deus já havia colocado a sua lei no coração de todos os homens, mesmo antes de se revelar a Moisés no Sinai. Essa norma existe em todas as civilizações antes e depois de Moisés e foi dada a Israel como revelação e mandamento divinos. Pergunta número 13. No sistema mosaico, qual a promessa aos filhos que honram e obedecem aos pais descrita no Decálogo? É a longevidade para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Passagem paralela de Deuteronômio acrescenta o sucesso econômico para que te vá bem. Temos aqui uma prova incontestável de que originalmente esse mandamento era a exclusividade de Israel, pois fala sobre herdar a terra de Canaã. Pergunta número 14. Como o quinto mandamento foi adaptado sob a graça? O apóstolo Paulo deliberadamente combina as palavras do quinto mandamento em ambos os textos do Decálogo, Êxodo e Deuteronômio. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui a terra prometida não é citada nem especificada como no Decálogo, que te dá o Senhor teu Deus. A igreja, o povo de Deus no novo concerto, não tem terra para herdar, pois a nossa herança é o céu. Somos uma congregação de estrangeiros e peregrinos no mundo. Pergunta número 15, aí dentro da conclusão, para completar. O quinto mandamento é de fundamental importância para conservar uma sociedade estável. Todavia, o cristão o observa como resultado de sua nova vida em Cristo, e não por coerção da lei, que condena à morte os filhos rebeldes. Pois na graça somos guiados pelo Espírito Santo para as boas obras que Deus preparou para andarmos nelas. Não desperdice, portanto, o privilégio e a oportunidade de honrar seu pai e sua mãe para não perder a bênção de Deus.